Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo a gente vai falar sobre a estrutura condicional if e else. Basicamente, com essa estrutura a gente vai conseguir definir tomadas de decisões que a nossa aplicação ela vai passar. Então essa daqui é uma estrutura muito importante que você aprenda, porque você vai utilizar em praticamente todos os seus aplicativos. Você precisa entender como funciona essa estrutura. Então vamos lá, eu vou explicar para vocês passo a passo. Então acessando aqui o nosso projeto, aqui no IntelliJ IDEA, a gente vai criar a estrutura if e depois eu vou explicar para você como é que funciona toda essa estrutura. Então vamos lá. Então para a gente criar a estrutura condicional if e else, primeiro a gente vai definir aqui a palavra if, e aí já vai aparecer aqui, a gente pode pressionar o Enter, automaticamente ele já abre e fecha parênteses, e aqui a gente vai abrir e fechar chaves. Então essa daqui é a estrutura do if. Depois que a gente definiu o if, a gente pode definir um else também. Então para definir o else, é só a gente definir aqui a palavra else e a gente abrir e fechar chaves. Então essa daqui é a estrutura básica do if e do else. O if significa se. Então o if significa se e o else significa se não. Então esse daqui é o else. Então vamos lá pessoal, como é que funciona aqui o if? Dentro de parênteses a gente vai ter a condição que vai ficar aqui dentro de parênteses. Então se a condição do if ela for verdadeira, tudo que tiver dentro do bloco do if vai ser executado, ou seja, tudo que tiver dentro das chaves do if. Então se a nossa condição for verdadeira, vai ser executado tudo que está dentro do bloco do if. Então por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples aqui. Eu vou passar um estado booleano, que nesse caso é true, e por natureza esse estado booleano ele já significa que ele é verdadeiro. Então esse estado por natureza já é verdadeiro. Então se for verdadeiro, a gente vai exibir uma mensagem para o usuário, a gente vai imprimir uma mensagem para o usuário utilizando o println, a gente vai exibir a mensagem verdadeiro. Se não for verdadeiro, ele vai cair no else, e a gente vai exibir falso, a mensagem falso. Então eu vou executar e automaticamente já vai aparecer verdadeiro. Por que que deu verdadeiro? Se a nossa condição retornar verdadeira, vai executar tudo que está dentro do bloco do if. Nesse caso, executou a nossa função println e ele imprimiu para a gente esse texto chamado verdadeiro, essa string verdadeiro. Como a gente passou um valor booleano true, esse valor true, por natureza, ele já é verdadeiro. Então, se for verdadeira a nossa condição, imprima para o usuário a mensagem verdadeiro. Então, nesse caso, foi verdadeiro a nossa condição, então por isso que ele imprimiu verdadeiro. Se a nossa condição for falsa, então eu vou passar aqui um estado booleano falso. Então, por natureza, esse estado booleano, ele significa que sempre vai retornar falso, é um estado falso. Então nesse caso, tudo que está dentro do if não vai ser executado. Por quê? Porque só vai ser executado o que está dentro do bloco do if se a condição for verdadeira. Como a nossa condição ela é falsa, então ele vai cair no else e vai mostrar a mensagem falso. Então vou executar aqui e já vai aparecer a mensagem falso. Por que que mostrou falso? Porque a nossa condição ela é falsa, por natureza. Então, se a nossa condição é falsa, então ele vai cair no else. Então, o else significa se não. Então, aqui ele vai fazer o seguinte, se a nossa condição for verdadeira, vai mostrar a mensagem verdadeiro. Se não, vai mostrar a mensagem falso. Então, tudo que for verdadeiro, ele vai comparar na condição do if. E tudo que for falso, ele vai cair para o else. Então, agora a gente vai dificultar um pouco mais isso daqui. Eu vou deixar um pouquinho mais difícil, então vamos lá. Então o if significa se e o else significa se não. Então eu vou criar aqui uma variável que eu vou chamar aqui de idade, vai ser do tipo inteira, e a gente vai iniciar com a idade 17, com o valor 17. E aí, dentro da condição do if, eu vou fazer a seguinte comparação. Se a minha variável idade for maior ou igual a 18, a gente vai mostrar essa mensagem aqui. O usuário
é adulto. Se não, o usuário é menor de idade. Nesse caso, eu vou colocar aqui, ó, o usuário é maior de idade. Então, se a idade for maior ou igual a 18, o usuário ele vai ser maior de idade. Se não, o usuário ele vai ser menor de idade. Então, nesse caso, a minha variável idade ela está valendo 17 agora. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? 17 é maior do que 18? 17 não é maior do que 18, falso. 17 é igual a 18? 17 não é igual a 18, falso. Então, a nossa condição ela vai ser falsa, porque deu falso nos dois lados aqui. Então, a nossa condição vai ser falsa e ele vai cair no else. Senão, o usuário é menor de idade. Então, se eu executar, então a gente acabou de executar, ele caiu no else e vai mostrar a mensagem: o usuário é menor de idade. Por quê? Porque a minha condição ela passou a ser falsa. Então, só vai executar o que está dentro do bloco do if se a minha condição for verdadeira. Então agora vou passar para a minha variável idade o valor 18, que nesse caso vai ser a minha idade 18. Então agora a gente vai fazer a seguinte comparação. A variável idade que contém 18 é maior do que 18? Não é maior do que 18, falso. Porém, 18 é igual a 18? Verdadeiro. 18 não é maior do que 18, mas 18 é igual a 18. Então vai dar verdadeira a nossa condição e aí ele vai exibir o usuário é maior de idade. Então agora ele vai cair dentro do bloco do if, porque a minha condição passou a ser verdadeira. Então vou executar. Deixa eu executar aqui novamente. O usuário é maior de idade. Então basicamente é assim que funciona a estrutura condicional if e else. A gente vai ter a nossa condição aqui, se ela for verdadeira, vai executar o bloco do if. Se não for verdadeira, ele vai cair no else e vai mostrar o que está dentro do else. Agora, eu vou te mostrar como que você coloca mais condições. Por quê? A gente só tem uma condição na nossa aplicação, porém eu posso colocar muitas outras condições. Como é que eu coloco outra condição? Para a gente definir outra condição, a gente vai precisar definir o else if. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Eu consigo definir muitas outras condições, muitas outras tomadas de decisões que a minha aplicação pode passar. Então vamos lá, vamos complicar um pouquinho mais isso daqui. Então eu vou finalizar isso daqui e eu vou criar de novo do zero aqui. Ó. Então eu vou criar a estrutura if, eu vou colocar a primeira condição. Se a idade for menor ou igual a 10, a gente vai definir aqui ó, um print ln, a gente vai colocar aspas duplas e vai passar um texto aqui, que nesse caso vai ser uma mensagem, então nesse caso vai ser uma criança. E aí para definir mais uma condição, a gente define aqui ó, o else if. E aí eu defino mais uma condição aqui. Então eu não vou definir mais um if aqui. Ah, eu quero definir mais uma condição, eu coloco mais um if aqui na frente. Não, não é assim. Para definir mais uma condição, depois do if, sempre eu inicio com if. Para colocar uma condição depois do if, mais uma condição, eu defino o else if aqui. E aí eu posso colocar mais uma condição. Ah, Marcos, quero colocar mais uma condição. Vou definir mais um else if aqui. E aí eu posso definir mais uma condição aqui. Então é assim que funciona. Então eu vou colocar mais uma condição aqui. E aqui eu vou falar o seguinte. Se a minha idade for menor ou igual a 17, então eu vou pegar esse print aqui, vou dar um Ctrl C, vou dar um Ctrl V. Se for até 17, vai ser um adolescente. Adolescente. Se não, vai ser adulto. Então se os valores forem acima de 17, esse usuário vai ser adulto. Então aqui a gente criou uma aplicação bem simples, mas bem legal e bem interessante. Então vamos lá. Primeiro eu vou começar com valores mais baixos aqui. Vou colocar aqui 8. Então aqui a minha variável idade, ela está passando o valor 8. Eu estou com 8 anos de idade aqui. E aí ele vai fazer a seguinte comparação. 8 é menor do que 10? Verdadeiro, 8 é menor do que 10. 8 não é igual a 10, mas 8 é menor do que 10. Então, ele vai cair nessa condição aqui. Essa condição vai dar verdadeira e ele vai executar esse bloco do if. Porque a minha idade ela é menor do que 10. Então, nesse caso, vai ser uma criança. Beleza? Ele vai comparar todos, mas nesse caso,
Só esse daqui que deu verdadeiro, então nesse caso vai mostrar a criança. Se eu colocar que a minha idade vai até 10, ele vai continuar caindo nesse bloco aqui. Por quê? 10 é menor do que 10? Falso. 10 é igual a 10? Verdadeiro. Então, se for igual a 10, ainda é criança. Então, se a minha idade for igual a 10 ainda, vai ser criança. Então, como é 10, vai continuar sendo criança. Agora eu vou colocar 11 anos. Então, agora não vai ser mais esse daqui. Vai ser o de baixo. Ele vai cair nessa condição aqui. Porque aqui vai até 10. Se for menor ou igual a 10. Então, nesse caso, vai dar falsa essa condição. Porque a nossa variável idade está passando 11 agora. Então, ele vai cair aqui. Ó. Se a minha idade for menor ou igual a 17, vai ser adolescente. Nesse caso, não é igual a 17, mas é menor do que 17. Só que não vai ser menor do que 10, porque a condição termina aqui. Então, nesse caso, vai ser adolescente. Então, se eu executar aqui, vai ser adolescente. Se eu colocar que a minha idade aqui é até 17, ele vai dar falsa aqui na primeira condição e vai dar verdadeiro na segunda condição do if. Se a idade for menor ou igual a 17, vai ser adolescente. Nesse caso, a idade ela é igual a 17. Então, nesse caso, vai mostrar adolescente normalmente aqui. Tranquilo? E se os valores forem acima de 17, vai ser adulto. Então, eu nem preciso definir uma condição aqui. Se eu quiser, eu posso definir. Mas, nesse caso, todos os valores que forem acima de 17, automaticamente ele já cai no else. Então, se eu colocar 18 aqui, olha o que vai acontecer. A primeira condição vai dar falsa, a segunda condição vai dar falsa, ele compara todas, tá? Então, se não for nenhuma dessas condições, se não, então vai ser adulto. Então, nesse caso, como a gente definiu 18 aqui, então vai ser adulto. Todos os valores que vão ser acima de 17 vai cair aqui no else e vai ser adulto. Então, eu coloquei 18 ali e já vai mostrar adulto. Se eu colocar aqui, ó, por exemplo, 100 anos, ele vai mostrar adulto novamente. Ou seja, se não for essa, se não, vai ser adulto. Então, espero que vocês tenham entendido como que funciona a estrutura condicional if e else. Treina bastante esses conceitos e eu espero vocês na próxima aula.